Beleza? Aqui é o professor Guilherme. Vou gravar um vídeo rapidinho aqui para resumir um pouco das tabelas verdade, que resume todo o conteúdo dos capítulos 1 e 2 aí, tá? Que é a parte de lógica, e a gente vai utilizar bastante aí nos algoritmos de programação, beleza? Então, já vou diminuir aqui para compartilhar minha tela. Não precisam ficar vendo meu rosto aí, né? Deixa bem pequenininho. Deixa eu botar aqui. Beleza? Então, só resumindo, uma parte de nomenclatura que eu falei até no fórum, a gente vai ter o que a gente chama de base, tá? Que é a negação. Negação, o símbolo, às vezes ele é assim, às vezes ele pode ser assim também, tá? Então, pra vocês encontrarem em lugares diferentes, a gente pode chamar de not, algumas linguagens, a gente vai ver isso. Não tem em português, não. O que a gente faz? A gente inverte o valor lógico. Então, quando é V, vira F, e quando é F, vira V. Daí nós vamos ter a conjunção, que a gente chama de E, tá? Isso às vezes pode ser também assim. E lá na teoria de conjuntos, a gente vai ver que isso aí é intersecção, tá? Mas não se preocupe com isso agora. No material didático a gente está chamando de E. Então é quando a gente faz uma proposição composta. Por exemplo, P, E, Q. Então a gente está fazendo isso juntando proposições simples, chegando numa composta, que é maiúsculo. Beleza? E temos a disjunção, que a gente chama de ou, pode ser também esse Vzinho, ou lá em conjuntos pode ser união, tá? Que vai ser P ou Q, chegando também numa proposição composta, maiúscula. Beleza? Aí, a gente ainda tem a disjunção exclusiva. Quando ela é exclusiva, a gente tem um underline embaixo, aqui um tracinho embaixo. Pode ser assim também. Que a gente está fazendo, a gente pode chamar dessa forma, assim, ou P ou Q. A gente está excluindo a possibilidade de os dois serem verdadeiros, P e Q verdadeiro. Por exemplo, Guilherme é gaúcho e Guilherme é carioca. Eu não vou ser os dois ao mesmo tempo. Essa tabela, na verdade, não pode ser gaúcho e carioca ao mesmo tempo. Então, ou eu sou gaúcho ou eu sou carioca. Então, é para esse caso, é ou um ou outro. Ou a gente pode chamar P ou Q, mas não ambos, tá? Então, a gente chama disso de ou exclusivo, beleza? E a gente ainda tem o condicional e o bicondicional, que eu vou deixar isso para depois. Então, eu vou montar rapidinho a tabela verdade disso aí para vocês. E antes de tudo também, então a negação, ela pode ser por uma proposição simples, e quando ela for por uma proposição composta, a gente tem que tomar cuidado. Então, se a gente tem, por exemplo, o valor lógico de Pzinho é igual a verdadeiro. O que acontece se eu fizer a negação de P? A negação de P, nós teremos a negação, vai ter aqui o valor lógico de não P é igual a falso, certo? Mas e se eu quiser negar, por exemplo, uma proposição composta inteira? Por exemplo, a gente tem P e Q. E se eu quiser negar tudo isso, tá vendo? Eu não estou negando P e Q. Eu estou negando a proposição composta, que é o Pzão. Eu estou, na verdade, negando Pzão. Então, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, eu vou montar a tabela verdade de P e Q para depois fazer negação, tá? Existe uma regra algébrica para fazer distributiva disso, só que não é tão simples. É uma outra regra que a gente vai ver mais para frente. Então, o que eu faço? Resolvo o que está dentro do parênteses para depois negar. Então, a gente vai ver esse exemplo. Então, para isso, a gente tem que construir a tabela verdade de P e Q, tá? Eu vou fazer isso no Excel para ficar mais organizado. Eu copiei aqui.
Então, como que a gente constrói uma tabela verdade? Por exemplo, eu coloco os valores aqui de P e de Q. Tá? Então, o valor possível para P é verdadeiro. Aqui eu quero fazer a negação de P, por exemplo. Negação de P. Seria falso. Isso é falso. A negação é só inverte. Beleza? E se P for falso, eu posso colocar todos os valores possíveis de P. P pode ser verdadeiro. Deixa eu passar isso aqui para cá também. E se P for falso, ele vai virar verdadeiro. Essa é a tabela verdade da negação, que poderia ser que o P é genérico, ele representa qualquer proposição. E agora, vamos fazer para conjunção, disjunção e disjunção exclusiva, tá? Para o e, ou e ou exclusivo. Então, eu tenho aqui P e Q. Quais são os valores possíveis de P? Ó, V, a gente alterna, ó, 2 Vs e 2 Fs, são todos os possíveis. E aqui no Q, a gente faz VF, VF. Tá vendo? Ó, VV, VF, FV. Então, não pode repetir, tá? Então, qual que é a regra do P e Q? Eu gosto de enxergar o P e Q como uma multiplicação, tá? Quando a gente tem um dos dois falsos, como eu quero que ambos sejam tenham um valor lógico verdadeiro, então ambos têm que funcionar, o único caso que vai ser verdadeiro é quando os dois forem verdadeiros. Então, é esse primeiro. Então, vai ser verdadeiro quando P e Q forem verdadeiros. O resto é falso. Se um deles for falso, ele é falso. E se os dois forem falsos, também. Por que eu falei da multiplicação? Porque se eu ver como V e V um valor 1, por exemplo, 1 vezes 1 vai dar 1. Mas se o F for 0, qualquer valor vezes 0 vai dar 0. Então, vai dar F. Tá? Vamos fazer a mesma linha agora para P ou Q. P, desculpa. P ou Q. Então, P ou Q quer dizer que se pelo menos um for verdadeiro, tá, então ou vai chover ou vai fazer frio. Eu quero analisar essas proposições. Se um dos dois for verdadeiro, eu vou ficar bem. Se ou chover ou ficar frio. Então, se tiver uma das duas forem verdadeiras, se ou chover ou for frio, eu vou ficar feliz. Então, e se as duas forem verdadeiras, eu vou ficar feliz também, então. Então, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Então, ó, os valores possíveis de B, ó, VV, FF. VF, VF. Então, ó, se chover e fizer frio, claro que eu vou ficar feliz. Eu queria um dos dois. Se só chover, eu também vou ficar feliz. Que era uma das duas condições que eu criei. Ou se só fizer frio, também. Mas se os dois forem falsos, se fizer calor e tiver um solzão, eu não vou ficar feliz nesse caso. Então, é falso. O único caso da negação do ou que é falso é quando os dois forem falsos, tá? Já se eu tiver pelo menos um verdadeiro, eu terei verdadeiro. E aquele caso que eu falei do ou exclusivo? Esse muda um pouco. Porque eu quero o exclusivo, ele quer excluir essa possibilidade, ó, dos dois forem verdadeiros. Então, o ou exclusivo, ó, eu vou ter um tracinho embaixo. Então, é ou um ou outro. Isso aqui vira falso, ó. Por quê? É ou um ou outro. Isso significa ou P ou Q. Minúsculo, né? Porque é simples. Ou P ou Q. Beleza? Isso aqui foi só para ilustrar. Então, a única coisa que muda aqui é isso, tá? Não se esqueça. Então, ou exclusivo, ele também é conhecido como XOR, por ser exclusive OR, ou exclusivo, tá? E agora um exemplo. E se eu quiser negar P e Q, como que fica? Então, nesse caso, ó, eu tenho P, tenho Q, tenho P e Q. E se eu quiser a negação de P e Q? Então vai mudar um pouco. Eu preciso dessa coluna na tabela verdade para construir agora a negação. Então, quando eu quero a negação, eu construo a negação de tudo que eu preciso. P e Q. Então, ó, eu já tenho construído o que está dentro do parênteses. P e Q está construído aqui, ó, VFFF. O que é negação? Eu pego a coluna anterior, então eu vou
pintar na coluna que eu estou analisando. Então eu vou analisar essa, ó. A negação dela é tudo que vira V, tudo que é V vira F e tudo que é F vira V. Então a negação de P e Q vai virar isso aqui. F, V, V, V. Beleza? Então a negação, eu sempre construo a tabela e faço, por último, a negação. Então, por exemplo, aqui eu já tenho construído também. Vamos fazer a negação de P ou Q. Então vai ficar assim, ó, negação de P ou Q. Como que fica isso aqui? Pego a coluna anterior, tudo que é V vira F, 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 V. Beleza? Então é diferente, ó. Eu vou fazer agora um exemplo diferente. Só para vocês verem como não é a mesma coisa que negar tudo. Então eu vou fazer agora... deixa eu fazer assim, rapidinho. Então eu vou querer fazer a negação. Aqui, ó, eu vou fazer a negação de P. Quem que é a negação de P? Pego lá o P e tudo que é V vira F e assim por diante. F, F, V, V. Pego agora a negação de Q, que vai ficar FV, FV, certo? Agora eu vou analisar essas duas colunas, que é a negação de cada. E eu vou fazer o E entre isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora a negação de P e a negação de Q. Que a gente poderia achar que vai dar igual a isso. Vamos ver. Qual que é a regra do E? Lembra? Eu posso usar a tabelinha do E aqui como base. Porque, ó, agora eu só olho para as colunas, só VV. O que dá VV no E? Eu olho aqui, ó. Mas o que dá FF? Lembrando, ó, FF vai dar falso. O que vai dar FV? Lembra? Se no E, quando um dos dois for falso, vai dar F. O que vai dar FV? F e V. Ó, eu fiz a negação de P e a negação de Q. É igual isso aqui? Vou deixar em vermelho, para a gente analisar. Ó, a negação de P e a negação de Q deu F, 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 V. E a negação de P e Q, na verdade, é F, V, V, V. Então, isso aqui é diferente disso. Então, não adianta eu fazer a negação de um e a negação de outro. Não, eu tenho que construir o que está dentro do parênteses, ó, que está aqui, e daí fazer a negação. Mas reparem que sempre para construir qualquer tabela, verdade, eu utilizo as bases, tá? Porque isso aqui vai funcionar sempre. Para qualquer análise que estou fazendo, eu vou analisar VV. Se é o E, isso vai ser V. Então, ó, aqui, ó, VV vai ser V. Eu analiso essa base para fazer outras tabelas verdade. Beleza? Foi um resuminho bem rápido, para dar um exemplo aqui também em paralelo ao livro. Espero que aproveitem e se tiverem alguma dúvida, me mandem, que a gente sempre faz essa interação aí. Beleza? O Excel é sempre bem legal para construir tabela verdade, hein, pessoal? Beleza? Um abraço, e se não ficou claro, me falem que eu gravo com mais calma, dou outros exemplos. Valeu!